Vai lá com a gente, coloca a mão no seu coração assim. Pai, nós estamos prontos para a Tua palavra. Mova agora a nossa vida, Pai. Espírito Santo, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer? Afinal de contas, nós somos chamados pelo Senhor. E nós não queremos ficar do mesmo jeito. Nós queremos avançar, Pai. A palavra dessa noite é: nós vamos avançar o Teu reino, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, na nossa história, por onde passarmos, porque quem habita aqui é o Espírito Santo de Deus. Então mova, Pai, a nossa vida para que a gente possa sair daqui transformado pela Tua palavra. Teu é o reino, Tua é a glória, para sempre, em nome de Jesus, amém? Aumenta a expectativa do seu coração, me ajuda a pregar. Eu quero falar um pouco hoje sobre chamados para crescer. Pastor Jeter é um pastor querido lá de Lagoinha Campinas, está com uma filhinha pequena, né, 1 ano e pouco, e de vez em quando ela vai lá em casa, e esses dias eu estava mostrando as fotos que eu tinha tirado quando ela era recém-nascida. E agora já com 1 ano e pouquinho eu falo, uau, como que ela cresceu. Aliás, eu vejo a loirinha, né? Enfim, como ela cresceu, né? As filhas do Léo e da Fer, como cresceram, os pastores. Como cresce? A vida, ela é um momento de transformação. Primeiro porque aqueles que são chamados por Cristo, que nasceram de novo, não são desse mundo. Nós não somos daqui, nós somos ETs aqui, estamos de passagem para um lugar chamado eternidade, que só encontramos em Jesus. Se você não conhece Jesus, se você está longe de Jesus, eu quero falar com você. Quem não conhece sabe que não conhece, quem está longe sabe que está longe. Jesus te ama profundamente. Ele está aqui essa noite, nesse lugar, e Ele quer te trazer de volta para perto dEle. Ele te ama tanto, 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 que essa agenda que você pensou que você fez, foi Ele que fez para você. E Ele quer muito te encontrar. Ele quer muito te abraçar. Quem não conhece sabe, não conheço de verdade. Quem está longe sabe, estou longe mesmo. Eu quero que você entenda que esse vazio só Jesus pode preencher. Então eu quero começar falando para você. Vou pedir para que todo mundo feche seus olhos agora. Você sabe que você está longe. Você sabe que você não anda perto de Jesus. Ele te ama. E eu estou falando com você. Se é com você que o Espírito Santo falou, levanta a sua mão para eu te ver. Ninguém está vendo, só eu quero te ver. Eu estou longe, eu preciso desse Jesus. Acende a luz um pouquinho, deixa eu te ver. Levanta bem alto. Ninguém está vendo, está todos com os olhos fechados, mas eu quero te ver. Eu te vi aqui, uma mão aqui, eu te vi ali, uma outra mão aqui, eu te vi ali, uma outra mão. Eu te vi aqui, uma outra mão levantada, eu te vi aqui, eu te vi aqui, eu te vi aqui. Eu estou te vendo. Mais do que eu estou te vendo, Jesus está te vendo. Espírito Santo, agora mova essas vidas, transforme essas pessoas, e até o final, Pai, que o Senhor se revele completamente para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Amém?
Pode abrir seus olhos. Quero ler um texto com você que está em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, versículo 1. A palavra de Deus diz em Hebreus 6, portanto, preste atenção em tudo que eu falei. E o autor de Hebreus, que não é um autor conhecido, não é revelado, há muitas conjecturas para falar quem escreveu, mas eu sei que foi Deus que inspirou alguém. Ele diz assim: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Deixemos as coisas básicas que a gente já aprendeu, deixemos aquilo que é papinha, que é para beber. Agora nós precisamos ir para um outro nível, agora nós precisamos ir para um outro lugar, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, e da fé em Deus. Eu quero ler o início. Portanto, deixemos os ensinamentos básicos a respeito de Cristo, e vamos avançar para a maturidade. A primeira coisa que eu preciso lhe falar é que a vida cristã, ela é uma jornada de crescimento. Assim como a vida, nós nascemos bebezinho e vamos crescendo, enfim, vamos nos fortalecendo, e primeiro é o leite, depois é leite, papinha e frutinha e sei lá o que, até chegar na feijoada, até chegar numa comida mais sólida. É um processo para a gente poder crescer. Agora, o que não pode acontecer é a gente ser adulto no corpo e querer comer comida de bebê. Não dá para fazer mais isso. A comida de bebê não sustenta o adulto. E é assim na vida espiritual. Nós precisamos avançar na vida espiritual, ao ponto da gente poder entender quem é Jesus e por que Ele me chamou, por que Ele me tirou das trevas, e agora num plano perfeito dEle, onde Ele quer me levar e quem eu sou aqui nessa terra, quem nós somos juntos na terra. E existe um imperativo de Jesus que se encontra em Mateus capítulo 5, que Jesus diz que vocês são sal da terra e luz do mundo. Pode dar uma glória a Deus aí? Nós somos, é um imperativo dele. Ele diz que eu sou, e se Jesus diz que eu sou, eu sou. Se Jesus diz que você é, você é. Amém? Ele diz, eu sou. Não é uma perspectiva minha, não é uma perspectiva humana, não é eu desejo ser. Ele diz que eu sou. O que às vezes nós não entendemos é que nós não tomamos posse daquilo que Ele diz que nós somos, e por isso ainda estamos na papinha e não na comida sólida. Por isso que nós deveríamos estar num outro estágio na vida e ainda nós estamos no estágio anterior, ou num estágio que a gente não deveria estar há muitos anos. A palavra de Deus, ela traz vários ensinamentos, e eu queria que você abrisse, por gentileza, em Mateus capítulo 7, que é o desfecho desse grande sermão, que é o sermão da montanha, o sermão do monte, de Mateus capítulo 5, 6 e 7, e Jesus, ele chega no versículo de número 24, e ele fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras, quais palavras? Desse sermão inteiro que ele está pregando no mesmo lugar para esse público, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então, sobre tudo que eu falei, agora eu vou fazer um resumo. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Versículo 26, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. E é muito engraçado esse versículo, e ele me chama muita atenção, você está ouvindo que precisa avançar, você está ouvindo que precisa estar num outro estágio, que é o que? Construir a sua vida na rocha.
Você está ouvindo que Jesus é o dono de tudo, Ele é o Senhor da nossa vida, mas você não tem feito aquilo que você deveria fazer. Você deveria estar em outro momento da sua vida, mas ainda aí está, comendo papinha de bebê, mas você não é mais bebê. Como avançar? Como crescer espiritualmente? Eu preciso entender, a primeira coisa, que crescimento espiritual não é um salto no escuro. Crescimento espiritual não é o acaso. Crescimento espiritual é como construir. Fala comigo, construção. Eu preciso construir. Jesus está fazendo uma analogia sobre aquele que constrói a casa sobre a rocha, e a rocha é Jesus. E aquele que constrói sobre a areia, e vem os tempos, o tempestade, vem o vento, vem a chuva, e vem os rios e levam a casa embora. Mas não é sobre a construção de uma casa, é sobre a construção da nossa vida. Onde nós estamos depositando a nossa vida, onde nós estamos construindo o nosso relacionamento com Deus, o que nós estamos fazendo com a nossa história. E eu estou aqui para lhe dizer, o tempo passa e passa rápido. A sua história passa e passa rápido. Coisas acontecem rapidamente. Nós estamos em novembro de 25. Você lembra que alguns dias atrás a gente estava comemorando eu entrar em 2025? Quem lembra disso daí? Levanta a mão, deixa eu te ver. E agora, acabando o ano. Você nem percebeu, o ano acabou. Você falou coisas em dezembro de 24 que você ia fazer em 25. Em janeiro você falou que ia para a academia. Você falou que ia dar uma emagrecida. Só o pastor Léo conseguiu. Você falou que ia estudar. Você falou que ia fazer um curso. Você falou que ia mudar de emprego. Aliás, você falou um monte de coisa. Não foi para mim não. Talvez você tenha falado na sua casa. Talvez você falou para você mesmo. Talvez você falou até com Deus. E eu não estou aqui para te frustrar, eu estou aqui só para te lembrar, mais de 80% que você falou, você não fez. Não é porque eu estou falando que você não fez, é porque é a estatística do brasileiro. Fala, mas não faz. É uma estatística da mentira que tem engolido a nossa vida. A gente fala que a gente vai ler a Bíblia e acabou o ano e você não leu a Bíblia. A gente fala que a gente vai fazer o nosso devocional e talvez uma meia dúzia de devocional. A gente fala que a gente ia colocar em prática aquele projeto que Deus te deu, não foi eu que falei, Deus falou com você. Aliás, Deus te chamou para um ministério, te chamou para uma obra e você está parado ainda. Deus te deu uma palavra, mas a palavra que Deus te deu, ela continua sendo viva. O que acontece é que a sua atitude não é viva. Nós precisamos entender, irmãos, que não tem nada a ver com Deus, tem a ver comigo. Deus, Ele lança sonhos sobre nós, Ele lança palavras sobre nós, sim ou não? Só que quem não faz sou eu e você. Ele diz que você é filho amado. Ele diz que Ele tem prazer na sua vida, Ele diz que Ele te ama. A palavra dEle não volta vazia, não é mentirosa, mas você se sente como filho não amado, você se sente como alguém abandonado, você se sente mal ainda. O crescimento espiritual, ele causa dor, mas ele é um processo de construção, que eu vou ter que colocar a mão no arado, eu vou ter que fazer a minha parte. Afinal de contas, a vida é minha e eu preciso crescer na minha jornada de vida. O que eu estou fazendo para crescer? A pergunta para você, o que você está fazendo para crescer? Quantas pessoas você falou do amor de Deus esse ano? Quantas pessoas você apresentou o Evangelho? Para quantas pessoas que você testemunhou que Jesus é o Senhor da sua história? Para quantas pessoas você saiu queimando por Jesus e falando assim, eu vou com Jesus até o fim? Quantas pessoas viram Jesus na sua vida naquele dia mau, naquele dia da dor, naquele dia que te fecharam o trânsito, naquele dia que pegaram a sua vaga no supermercado, naquele dia que fizeram mal com você? Quantas pessoas que viram Jesus?
porque é sobre isso. Uma criança espiritualmente, um bebê espiritualmente, ele reclama, ele não avança, ele sempre pensa no passado, ele sempre dá desculpa, mas um adulto espiritual, um filho maduro que a Bíblia fala, ele, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Dá um glória a Deus aí. Então eu vim falar aqui para você que você foi chamado para crescer, você foi chamado para avançar, você foi chamado para fazer a diferença, porque Jesus disse que você é sal da terra, é luz do mundo. Nós não podemos ficar satisfeitos com a nossa vida, nós não podemos ficar satisfeitos sabendo que a gente pode avançar. A gente não pode ficar satisfeito vendo alguém fazer. A gente tem que ver alguém fazer e fazer também junto com ele. E se não tem ninguém fazendo, eu vou fazer. Por quê? Porque Deus me amou e eu sei quem eu sou nele. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, a Bíblia diz. Eu quero muito que você dê uma olhada na sua volta agora. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Dá uma olhada, vira aí a cabeça e dá uma olhada. Existem muitos espaços aqui ainda de pessoas que precisam de Jesus. Existe muito espaço aqui onde pessoas que precisam de Jesus podem chegar nesse lugar. Existe espaço aqui para que pessoas possam conhecer Jesus, já chegar nesse lugar e levantar as mãos junto comigo e com você. Existe espaço aqui para que as pessoas conheçam Jesus através da sua vida e venham nessa casa e adorem o nome de Jesus e exalte o nome de Jesus junto comigo e com vocês. Pode dar um glória a Deus por isso? A obra está inacabada. Nós somos chamados para crescer porque ainda há espaço para crescimento. Nós fomos chamados para crescer porque ainda há lugar aqui a ser ocupado. Por quem? Por pessoas que precisam do Cristo que morreu, mas ressuscitou. Do Jesus que me salvou e te salvou. Quem vai ser o portador da voz que vai falar sobre o Cristo que morreu e ressuscitou? Eu e você. Somos nós que somos sal da terra e luz do mundo. Nós que vamos falar do amor de Deus. Nós que vamos testemunhar. Mas quem vai fazer isso? Quem está pronto para crescer em Cristo, quem está pronto para crescer no Evangelho, quem está pronto para falar: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero ser a voz que clama no deserto de Sumaré, eu quero ser a pessoa que vai levar os meus amigos para Jesus, eu quero ser aquele que leva a minha família para Jesus. Irmãos, não é uma frase pronta. O Senhor nos amou e nos amou tanto para nos tirar das trevas e colocar na maravilhosa luz. Mas alguém testemunhou para mim e para você. Eu tinha 7 anos de idade, eu sou o primeiro da minha casa, da família do meu pai e da família da minha mãe a ter um encontro com Jesus. Eu tinha 7 anos, uma pessoa falou de Jesus para mim. Uma mulher missionária chamada Maria Teresa, ela falou sobre João 14,6. Ela falou: Cris, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. E eu só sabia esse versículo, eu não conhecia mais nada. Em algum momento eu estava numa confusão da minha vida. Nesse dia eu não tive um encontro com Jesus. Ela semeou na minha vida, na minha história, mas eu não entreguei minha vida para Jesus. E eu demorei 14 anos, só com 21 anos eu tive um encontro com Jesus. E eu estava num vazio da minha história que nenhuma religião, nem ninguém podia preencher. E eu estava buscando. Por uns 3, 4 anos eu busquei em vários lugares. Mas um dia eu parei numa igreja como essa. E aquele cara que estava lá na frente, que era o pastor, eu olhava para o lado e falava assim: será que alguém que me conhece contou a minha história para ele? Tudo era sobre mim. O que cabe ao pregador é falar. Olha aqui para mim.
nesse espaço da minha boca até os seus ouvidos, tem um negócio chamado mover do Espírito Santo. Eu falo para todos, mas chega para você de um jeito só para você. E aquele dia chegou desse jeito. E quando eu vi, eu estava aqui na frente. Eu falei, eu quero esse Jesus porque eu estou buscando. Falta uma pecinha aqui dentro. Só Jesus é a peça que completa a nossa vida. E eu pude entender a partir daquele dia que eu tinha que avançar, que eu tinha que crescer, e que meus amigos precisavam ouvir de Jesus, e que minha família precisava ouvir de Jesus, e que por onde eu passava eu precisava ouvir, alguém precisava falar de Jesus, e eu fui treinado e ensinado que eu era sal da terra e luz do mundo, que a resposta que as pessoas estão precisando vão partir da minha boca, que Maria Teresa foi usada para falar comigo quando eu tinha 7 anos. Com 21 eu tive um encontro de um pastor pregando, e eu tive um encontro com Jesus, mas que a partir de agora, mesmo conhecendo só um versículo, que era João 14,6, eu precisava falar para as pessoas: existe um Deus que te ama muito, 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 e sua vida só é transformada em Jesus. Eu preciso lhe dizer algo: a sua vida não é transformada no mundo gospel, você não é transformado em cantar louvores, você não é transformado em levantar as suas mãos, você não é transformado em estar aqui na igreja. Só Jesus transforma a vida do ser humano. Não tem nada a ver com uma estrutura, a estrutura está aqui para a gente poder usar e se reunir e ser bênção uns para os outros, mas tem a ver com uma pessoa, chama Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu preciso lembrar você: Jesus morreu por você, no seu lugar, para te dar vida e vida eterna, e você precisa falar para quem está morrendo: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus muda, Jesus transforma, Jesus muda. Jesus é o único, Ele é o único Deus, Ele é soberano, Ele pode te tirar das trevas, Ele pode fazer muito mais, Ele pode cuidar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, Ele pode cuidar, Ele é o Senhor e Salvador. Irmãos, avançar no reino de Deus, nós somos chamados para crescer, chamados para avançar, é nós testemunharmos sobre quem é Jesus. A sua boca não pode ficar fechada, a sua vida não pode falar coisas que desagradam ao Senhor. Nós falamos com a nossa vida, nós falamos com a nossa atitude, mas falamos com o que vestimos, com o que respiramos, com o que comemos, com o que sonhamos, nós falamos. Pessoas querem ler sobre Jesus, e a Bíblia diz que você é a carta escrita, não em tábuas, mas no coração. Chamados para crescer, irmãos, é muito mais do que a gente pensa. A gente precisa ter uma mente renovada, como diz Romanos capítulo 12. Não tomar a forma desse mundo. Você mentia, não mente mais. Você enganava, não engana mais. Você trapaceava, não vai trapacear mais. Você fazia, não vai fazer mais. Por que você não vai fazer mais? Porque Jesus vale a pena. Porque Jesus não é uma opção, Jesus é tudo que a gente tem. Porque Jesus não é Ele é o caminho. Porque a verdade não é um adjetivo, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Porque a vida não é uma opção, sem Ele não temos vida, nós temos sobrevida, mas nele nós temos vida e vida em abundância. Nós precisamos entender isso, nós precisamos pensar como Deus quer que a gente pense. E nós vamos parar de sentir aquilo que a gente sente e que toma conta da nossa vida, que não tem nada a ver com Deus. Às vezes as nossas emoções são tão maiores do que o Espírito Santo, que a gente está perdendo de fazer o que o Espírito Santo diz para a gente fazer, porque a gente está nas nossas dores chorando aquilo que a gente já chora há muito tempo.
Eu não sei quanto tempo você chora, mas precisa dar um basta para esse choro. Eu não sei quanto tempo você reclama, mas você precisa parar de reclamar. Eu não sei quanto tempo você lamenta, mas você precisa parar de lamentar. Eu não sei quanto tempo te machucaram, mas essa noite é a noite você falar: eu vou ser curado em nome de Jesus. Só tem um caminho para renovar a nossa mente e a gente ser curado. Chama perdão. Ninguém cresce se não perdoar. Ninguém cresce se não liberar perdão. Não tem como. A falta de perdão nos proíbe de crescer, inibe de crescer. A falta de perdão é usar uma mochila cheia de pedras que não tem mais nada a ver com a nossa vida, mas a gente está carregando esse peso. E quem carrega um peso não pode estar livre, está preso nesse peso. Então não pode crescer. Mas você não sabe o que a pessoa fez comigo, Cris. Você não sabe o quanto que eu sofri. Você não sabe o que eu passei. Essas palavras estão vindo na sua mente. Eu sei que ela está vindo. Sabe como você apaga isso? Sabendo o que Jesus fez por você. Quero te lembrar. Ele não precisava deixar a glória, mas ele deixou a glória. Ele não precisava se tornar homem, mas ele se tornou homem. Sem pecado, foi tentado. Sem pecado, foi chicoteado. Sem pecado, foi pregado na cruz. Sem pecado, colocaram uma coroa de espinho. Sem pecado, colocaram uma lança do seu lado. Sem pecado, foi cuspido, foi maltratado. Sem pecado, morreu. Sem pecado, ressuscitou. Pensava em quem? Em você, em mim. A gente precisa entender que o perdão é o caminho que nos faz crescer. O liberar perdão, o doar perdão, o pedir perdão. Mas eu vou pedir perdão por aquele ou por aquela que fez um mal para mim? Não é sobre o outro, é sobre você. Mas é injusto. A justiça não é nossa, a justiça é de Deus. Mas eu não consigo. Jesus me ajuda. Com Jesus a gente consegue. Mas como que eu faço isso? Faz. Quando que eu faço isso? Agora. Hoje. Quanto você vai ficar carregando mais isso? Quanto você vai ficar sendo impedido de avançar, impedido de crescer, impedido de ser usado por Deus, impedido porque você está remoendo o passado, porque você não conseguiu alinhar os planos de Deus com os seus planos? Porque quem vive no passado não consegue beber do futuro que Deus tem. Quem vive do passado, vive da memória que Satanás lança. Porque Satanás lembra do seu passado. E como você combate ele? Lembrando do futuro dele. Toda vez que vier uma flecha no seu coração, na sua mente, lembrando do seu passado, você fala assim: aqui não pertence mais o passado. Mas eu preciso lhe falar, se é Satanás, se é um anjo que está querendo me encher a paciência. Como ele não é onipresente, ele manda um monte de capanga, tem alguns aqui, para nos atormentar. E a gente lembra do futuro dele, que é no lago de fogo e de enxofre. Que o futuro dele é a prisão eterna. Mas que o nosso futuro é com Jesus em eternidade. O nosso futuro é com Jesus em eternidade. Não vai precisar do sol nem da lua, não vai precisar das estrelas, não vai precisar a glória está lá, a glória está presente. Ele é o Rei da glória, Ele é a majestade, Ele é o soberano, é Jesus, é por Ele.
É porque nós merecemos? Não, é porque Ele nos amou. O amor me amou, e se o amor me amou, eu estou. Qual é a garantia? Eu estarei com Jesus para sempre, porque eu entreguei minha vida para Ele e Ele saiu correndo atrás de mim. O amor me alcançou. Para de viver o passado. Tem gente que acordou aí, né? Para dessas porcariadas. Memoriza um versículo, 7 dias na semana, né? Um versículo por dia. Pega um versículo bem grande. Jesus chorou. É o menor versículo do Novo Testamento. Vai ler a Bíblia. Faz seu devocional. Coloque uma música de adoração, não é um funk não. Coloca um negócio para você ouvir que fala de Deus. Conversa com pessoas que lembram Jesus. Toma um café com pessoas que exala o bom perfume de Cristo. Sai com gente que te levanta, com gente que te aponta a Jesus. Para de andar com gente que fica dando valor para o seu passado e falando, é isso mesmo, fica aí, nessa dor tremenda. Renovação da mente é renovação de atitude. Renovação da mente é renovação de ânimo, renovação de amizade. Se esse camarada ou essa camarada te joga para baixo, sai fora. Já falou de Jesus para ele ou para ela? Fala de Jesus. Fala que sem Jesus vai para o inferno. Fala. Depois sai fora. Dependência emocional é uma distração para a não dependência do Espírito Santo. Quem tem dependência emocional não depende de Deus, depende de alguém, de alguémzinho por aí. Sai disso. O que você repete, você acredita. O que você acredita, você vive. Guardou isso? O que você repete, você acredita. O que você acredita, você vive. Se a palavra diz que eu sou sal da terra e luz do mundo, eu sou sal da terra e luz do mundo. Se o Senhor diz que me ama e Ele me ama, eu sou amado do Senhor. Se Ele diz que eu sou nação santa, eu sou nação santa. Se Ele diz que se eu sou sacerdócio real, eu sou sacerdócio real. Se Ele me diz que eu vou para o céu, eu vou para o céu. Se Ele me diz que Ele me deseja todos os dias, eu sou o amado dEle todos os dias. Agora, se eu penso nas besteiras, na falta de esperança, na falta de perdão, no medo, na falta de fé, eu vou viver desse jeito. Eu preciso ter hábitos, guarda isso, eu preciso ter hábitos santos nas pequenas escolhas. E se eu tenho nas pequenas escolhas, eu terei grandes mudanças. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, vou só um trecho, diz assim: exercite-se na piedade. A piedade tem valor para tudo. Gálatas 6, 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. A palavra de Deus traz revelação. Maturidade não vem de um vento, mas de um ritmo. Maturidade são decisões diárias, pequenas, repetidas, que mudam o rumo da nossa vida. Maturidade é uma escolha. Eu escolho escovar os dentes. A criança não quer escovar, mas você vai escovar, você é grande. Eu escolho comer na hora certa. A criança quer comer? Não, quer besteira, mas você é adulto, você vai comer. Eu escolho trabalhar. Você não quer trabalhar, mas é importante trabalhar, vai trabalhar.
Eu escolho ler a palavra. A criança quer ler? Não, mas você é adulto, você vai ler. Eu escolho adorar o nome de Jesus. Tem gente que não escolhe, mas você escolhe, então você vai adorar. Eu escolho fazer o meu devocional. O que eu vou fazer? O devocional. Tem gente que escolhe ficar na Netflix, mas eu não. Eu escolho fazer o devocional. Eu escolho falar de Jesus. Tem gente que escolhe falar de outras coisas, mas eu vou viver Jesus. É uma escolha. A gente precisa encorajar uns aos outros com isso. Eu preciso ter coragem onde? Nas provações. Avançar mesmo que o vento esteja contra. Eu preciso fazer a diferença. E eu vou terminar aqui. A crise não é um sinal que Deus te abandonou. Muitas vezes a crise é um terreno onde Deus fortalece as suas raízes. Eu vou terminar lendo Mateus capítulo 7, versículo 29. Jesus termina falando assim, ou a palavra de Deus termina falando assim: porque eles as ensinava como que quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Isso aqui mexeu muito comigo essa semana. Porque o mestre da lei era um professor que tinha autoridade sobre a lei. Alguém que é mestre é alguém que ensina. A Bíblia vai falar sobre isso. Mas aqui Deus está fazendo um apontamento para mim e para você. Jesus ensinava como quem tem autoridade. Jesus ensinava, ele era autoridade porque ele falava e ele fazia o que ele falava. Os mestres da lei falavam, mas não faziam mais o que Deus falou que eles tinham que fazer. Onde que eu quero chegar? O seu crescimento depende da sua entrega. De quanto você quer de Jesus? De qual profundidade você quer ir com Ele? Jesus está disponível. Agora, você pode ser aquele que fala e não faz, ou você pode ser aquele que fala com autoridade, porque eu estou mergulhado em Jesus. A escolha é nossa. Nós somos chamados para avançar, nós somos chamados para vencer, mas nós precisamos deixar algumas coisas que estão nos prendendo. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé? Feche seus olhos um pouquinho. Feche seus olhos e faz essa pergunta, repete comigo. Fala assim: Espírito Santo, o que você quer de mim hoje? Quem não está avançando sabe que não está avançando. Quem não está avançando sabe, não estou avançando. Você está correndo em círculo, mas Deus te chama para avançar. Quem sabe que está indo, mas podia ir mais rápido, com mais força, com mais vontade, sabe que pode ir, mas precisa mergulhar mais em Jesus. Então eu vim aqui só para te desafiar.
entrega tudo para Jesus e mergulha no poder do Espírito Santo e fala assim: eu nasci para fazer a tua vontade, eu não quero ficar do mesmo jeito, eu não quero ficar nas minhas dores do passado, eu não quero mais ficar angustiado, eu quero liberar perdão, eu quero avançar, eu quero deixar. Com os olhos fechados, você é esse que ouviu essa mensagem, e você vai deixar Deus trabalhar na sua vida, e você não vai mais ficar no passado. Levanta a sua mão, deixa eu te ver. Você não vai ficar mais no passado. Levanta a sua mão, deixa eu te ver. Você vai abandonar essa dor do passado agora. Levanta, eu estou vendo. Levanta bem alto, o mais alto que você pode. O passado está te machucando, te destruindo. Você vai abandonar agora. Em nome de Jesus, você vai abandonar agora o passado. Como que você vai fazer? Você vai falar assim, ó: eu perdoo essa pessoa. Fala o nome da pessoa, fala: eu perdoo. Eu lanço agora em Jesus toda essa história que eu criei com ela, que está me fazendo mal. Eu quero liberar perdão agora. Foi o seu pai, foi o seu esposo, foi um namorado, foi a família, foi um pastor. Eu estou aqui para te pedir perdão em nome desse pastor. Foi a igreja, nós queremos pedir perdão para você, em nome da igreja. Mas você vai avançar a partir de hoje, em nome de Jesus. Fala assim: eu perdoo. E se você precisa pedir perdão para alguém, levanta a sua mão também. Deixa eu te ver. Você precisa pedir perdão. Quem sabe que precisa pedir perdão, sabe. Levanta a sua mão. Você vai pedir perdão hoje. Você vai mandar uma mensagem, vai fazer uma ligação, manda um WhatsApp. Faz alguma coisa, fala assim: me perdoa, eu não quero mais isso. Eu não quero carregar mais esse peso. Se levantou a sua mão, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui, filha, vem aqui. Vem aqui, não é vergonha não, sai do seu lugar, isso, sai, correndo. Eu quero orar com você, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, nós vamos deixar aqui, vem aqui pertinho de mim, ó. Vem aqui, vem aqui pertinho, vem. Eu quero orar com você. Eu quero falar: larga isso agora. Nós vamos orar, pedir para Jesus, vai, sai do seu lugar em nome de Jesus. Sai do seu lugar em nome de Jesus, não vai mais carregar isso. Eu vi você levantando a mão aqui, sai agora. Sai agora em nome de Jesus.